Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Vamos aqui colocar nos comentários o tema da nossa live de hoje, que vai ser obsessão. Então eu vou escrever aqui, Raíssa, bom dia, pensamento intrusivo. Bom dia, bom dia, bom dia! Recorrente. Vamos colocar aqui nos comentários. Bom dia, minha gente, vocês estão bem? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Vamos fixar. É sempre um mistério isso daqui, né? Pronto. Acho que agora vai. Enviar. E aí, minha gente, ontem eu falei sobre neurose. Fixar comentário. Bora pra vida! Então, ontem eu falei sobre neurose, gente. A gente tá aqui fazendo uma autoterapia diária, né? Bom dia, Fernanda! Coisa boa te ver por aqui. É sempre uma presença que ilumina a nossa live. Ontem nós falamos sobre neurose, gente. Estamos aqui dando passinhos, né, nesse caminho de autoterapia, tá? Ou seja, um autotratamento. Todos os dias tu vem aqui e eu dou uma expandida no teu psicológico, né? Pra tu conseguir identificar. Eu tô de fone, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se tá ali. Tirei meu fone, gente. Eu tava atendendo. Eu tava atendendo e me esqueci de tirar meu fone. Agora que eu fui ver. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? A chamada tá boa? Vamos falar sobre obsessão, que é um tipo de pensamento intrusivo recorrente. É quase que como um pensamento autossabotador, tá? Pensamento sabotador. Então, gente, vamos lá. A gente tá dando passinhos aqui, né? Na nossa autoterapia diária. Falei um pouquinho sobre inteligência emocional, né? Tá a playlist lá no YouTube com todos os vídeos. Esse aqui é o 8º vídeo, tá? Sobre autoterapia. E ontem eu falei sobre neuroses, que são cenários fantasiosos, tá? Que a gente inventa, que a gente cria, né? Mas que são mentira. No fundo, aquilo ali é mentira e a gente precisa combater com verdade, com realidade, com humildade, enfim, né? Só que tem um outro tipo de pensamento sabotador, gente, que não é a neurose. Que não é um cenário fantasioso que tu inventa e tu acredita, tá? Que não é passar pano pra verdade, pra realidade. Mas que vem de uma certa memória. Porque veja bem, gente, a neurose, ela tá muito relacionada à imaginação. É quase que como se fosse uma imaginação viciada, né? Um pensamento que é viciado, que é torto, né? Que não é virtuoso. Bom, a obsessão também é. Só que a neurose, ela tem mais a ver com a tua imaginação. Então é como se a pessoa ela tivesse uma imaginação torta. Ela vai lá e cria um cenário fantasioso, uma mentira, acredita naquilo e sofre. A obsessão, gente, tem muito mais a ver com a memória. Então, como se a gente pegasse uma partezinha do nosso passado, tá? Da nossa realidade, e a gente fizesse um recortezinho mental e tornasse aquilo ali a verdade total da situação, tá? Então, a obsessão é um pensamento intrusivo, recorrente, que geralmente está relacionado, então, a algum momento do teu passado, tá? Agora, não tem nada mais perturbador na vida da gente do que nós, né, estarmos querendo produzir algo, focar, estudar, trabalhar, enfim, né, viver, namorar, gente, pelo amor de Deus. Às vezes até na hora do sexo vem aquele pensamento obsessivo que, meu Deus, rompeu com toda a minha presença, né, com todo o meu tesão. Então, o pensamento intrusivo, ele destrói uma coisa chamada presença. Tá? Então tu tá ali tentando fazer alguma coisa e vem aquele pensamento intrusivo que destrói o teu clima interior. Então a obsessão ela tá muito mais relacionada ao passado, a uma memória, uma lembrança, tá? Que é um recortezinho da realidade. Então é como se, olha, a realidade toda, né, fosse, né, um retrato, e a obsessão é uma partezinha que vai vir. Aquele pensamento que de vez em quando vai ocorrer. Então pode ser uma mágoa, um rancor, uma culpa, um erro, né? Um trauma, gente. Às vezes é um trauma, né? A obsessão pode ser relativo a uma memória, né? Uma lembrança, algo que aconteceu no teu passado e que aquilo entra na tua cabeça de novo. Eu estava tendo muito pensamento intrusivo. Agora estou tomando medicamento e melhorou um pouco. Claro, porque a medicação, ela dá uma ordenada. Então, por exemplo, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele é tratado com medicação. Então, tem pessoas que realmente têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que vai ser tratado com medicação, gente, tá? Então, né, a terapia, né, o autotratamento, enfim, o desenvolvimento pessoal, as virtudes, isso não exclui
A medicação, pelo amor de Deus, uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo precisa de um acompanhamento psiquiátrico para tomar a medicação certinha e para então baixar a sua atividade psíquica que às vezes está desordenada. Então, gente, a obsessão está para o mundo das ideias, assim como a compulsão está para o mundo da matéria, tá? Então, por que é transtorno obsessivo compulsivo, né? Um pensamento predominante que leva a um comportamento viciado. Então, nós temos que tratar desse nosso mundo onírico aqui, dar uma ordenada, para não cair nem nas neuroses que eu estava falando ontem, tá? Que são mentiras que nós inventamos e acreditamos, são cenários fantasiosos que nos levam à infelicidade. Nós também não podemos cair nesse lugar de obsessão, de ficar com muito pensamento intrusivo, né? E claro que a obsessão é um pensamento ruim, pode ser, né, de fato, um pessimismo às vezes. Só fica ali com aquele pensamento intrusivo, né? Vai dar errado, um negativismo, né? Ou então alguma coisa do passado. Por exemplo, a pessoa que é traída, né? Ela fica geralmente com um pensamento recorrente de a coisa vai dar errado, né? Isso já aconteceu uma vez. Só que aquilo é só um recortezinho da realidade, tá? Então a pessoa, às vezes ela teve, sei lá, 20 relacionamentos na vida, aí ela foi traída em um. Aí ela reduz toda a realidade de todos os relacionamentos que ela teve e de todos os relacionamentos que ela terá ainda pelo futuro a uma única ideia, um único pensamento obsessivo. Eu vou ser traída novamente. Claro que isso é uma loucura, é claro que isso é uma insanidade, a gente precisa ordenar os seus pensamentos. Tati, você acha que os transtornos evoluíram e podem continuar a piorar? Fernanda, isso daí é, na verdade, assim, né? A capacidade do ser humano, tá? De se fazer mal está aumentando, né? Nós temos mais instrumentos hoje em dia para se fazer mal. Então, por exemplo, né, toda a tecnologia que, por um lado, avança com os tratamentos, né, com as curas, com tudo isso, e do outro lado, destrói nosso cérebro. Então, eu falo sempre, a liberação de dopamina que a gente convive hoje, gente, é completamente nociva. Completamente nociva, né? Cada joguinho de celular que dá um plim, né? Assim, tipo, sabe? As coisinhas que eu não jogo, mas enfim, né? Às vezes eu vejo. Aquele joguinho que tu bota pro lado, dá pra direita, esquerda, junta as corzinhas, sei lá o que acontece ali, plim, aquilo ali, gente, uma liberação de dopamina. Sabe quando que aquilo acontecia no tempo das cavernas? Quando a criatura ia lá, matava uma presa, entendeu? Um coelho, pra conseguir, aí atira, né, pensar, pegava a lança, pá, pegava o peixe, pronto, liberou a dopamina, eu cacei. Agora, tu imagina quantas vezes, quantas milhares de vezes por dia é liberado dopamina no teu cérebro. É óbvio que nós estamos nos autodestruindo. Que a nossa capacidade de autodestruição, né, está aumentando, porque as coisas estão muito acessíveis. Olha a pornografia, por exemplo. Não, o que acontecia antigamente, né, para as pessoas conseguirem ter acesso ao prazer, enfim, né, blá, blá, blá. Oxa, era a maior treta, gente. Tinha um cabaré em cada bairro, tipo assim, tinha que andar pra caramba, não tinha... Acesso a essas coisas era muito difícil. Aí hoje em dia, em um clique, tá lá, toda a putaria do mundo. O que acontece? O ser humano não tem temperança pra lidar com isso. Não tem, isso nem tem que ter, né? Só não tem que ter acesso mesmo. Só não tem que ter contato. Só que aí essa acessibilidade vai, né, colaborando pra nossa autodestruição. Assim como eu tava falando, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia, claro, vai gerando tratamentos e aí tá aí a galera com quase, né, 100 anos de idade, né? Enfim, então, nisso tudo, gente, nós temos que ter muita temperança. Tati, quando os fatos são reais e fica-se por muito tempo pensando nisso, pode-se dizer que é obsessão ou somente rancor? Uma obsessão é sempre um fato real. Tá? Quando não é real, é neurose. Então, neurose é mentira. Obsessão é um pensamento, é real, tá? É um pensamento conectado à realidade. Então, por exemplo, eu já respondo agora a tua pergunta, só vou exemplificar pra gente entender o que é a obsessão, né? A pessoa, ela pode ter um pensamento que não aconteceu com ela, tá? Então, por exemplo, eu nunca caí de avião. Ninguém, né? Quase ninguém caiu de um avião, sofreu um acidente, mas muitas pessoas têm a obsessão de que eu vou subir num avião e ele vai cair. Então, veja bem, não precisa ser um fato que ocorreu contigo,
tá? Mas é uma realidade. Então tá, eu vi no jornal, eu vi com os meus olhos que aviões caem e as pessoas morrem. Ah, então tá. Então eu fiz um recortezinho da realidade, coloquei da minha cabeça aquilo ali, tá? E tomei aquilo como se fosse a realidade total. Ah, então tá. Então, a partir de hoje, qualquer avião que eu subir, né, vai cair. Ou então o elevador, né, gente? A pessoa tá lá, milhares de pessoas entrando no elevador, descendo, subindo, aí o obsessivo tá ali. Ah, meu Deus, mas aí se eu entrar nesse elevador, ele vai... É um pensamento intrusivo, ruim, óbvio. É um recortezinho da realidade, porque alguns elevadores realmente param de funcionar, dá treta, né? Mas vocês entendem que é um recortezinho da realidade, gente? Né? E a pergunta é o seguinte: é uma obsessão ou é somente um rancor? Aí que a gente tá falando, mas por que o rancor não é uma obsessão? Por que uma coisa exclui a outra? Porque a mágoa pode ser, sim, um pensamento obsessivo. Entende? Ele pode se tornar um pensamento... A mágoa pode se tornar um pensamento obsessivo. Então, tu pode ter aquilo ali que quando aparece pra ti... O que é a obsessão, tá? É quando nós alimentamos algum tipo de pensamento por bastante tempo, tá? Então, é um pensamento recorrente e intrusivo que nós precisamos combater. Independente de ser uma mágoa, um rancor, entende? Um ato, um fato, qualquer coisa que esteja te tornando disfuncional. Isso é importante, gente, tá? Porque às vezes a pessoa tá, tô na obsessão por resolver um problema, tá? Mas tu tem que ter né, a tua vida funcionando, pelo amor de Deus. Então, quando que a gente categoriza como obsessão, né? Quando a pessoa já tá disfuncional. Eu não consigo dormir porque eu tô pensando nisso. Eu não consigo trabalhar porque eu tô fazendo... Né? Eu não consigo me relacionar porque eu tô sempre pensando naquilo. Eu não consigo... Entende, gente? Então, tem algumas mágoas, alguns rancores que vão ficar guardadinhos, mas que não vão ficar te trazendo transtorno na tua vida. Por exemplo, não sei o que, fulaninho de tal foi traído, né? E ficou com uma mágoa, tá, beleza. Mas agora, ela consegue ir pra vida? Ela consegue dormir, se alimentar, fazer atividade física, se relacionar? Ela consegue? Bom, então tá, então isso não é uma obsessão. Agora, a obsessão é aquele pensamento que fica te tornando disfuncional, tá? Então as coisas não são excludentes, né? Uma mágoa pode se tornar uma obsessão ou não. Depende de como que tu vai administrar isso aqui. Eu não queria falar muito hoje, tô respondendo um monte de perguntas e não falei o que eu tinha que falar ainda. Tati, eu comecei a brincar de sentir ciúme. Brincar de sentir ciúmes. E hoje fico imaginando um monte de cena na minha cabeça. É neurose. Eu falei sobre isso ontem, tá, Aline? Eu nunca fui uma pessoa ciumenta. Hoje isso me tortura. Tu é uma pessoa neurótica hoje. Sinto muito te dizer. Né? Porque esses cenários, eles são fantasiosos e eles te aprisionam. E aí tu acredita na mentira que tu criou. Que às vezes tem algum fundamento, às vezes não, tá? E aí tu te torna uma pessoa neurótica. Tem que sair desse ciclo aí. A live de ontem foi sobre neurose. Tati, é genética isso ou acontece do nada? Não é genético não, gente. Tá? A obsessão é uma questão psíquica que não tem origem em gene nenhum, tá? É só pode ser uma questão de condicionamento ambiental. Então, né? Meu pai, minha mãe ficavam olhando muito, eram muito saudosistas, sei lá, ou muito... fóbicos, né? A pessoa, fobia, por exemplo, gente, é um pensamento, é um recortezinho da realidade, né? Então, toda fobia, né? O medo de aranha. A pessoa recorta a realidade, entendeu? E torna aquilo um pensamento obsessivo. Toda aranha vai me picar e vai me matar. Então, às vezes, quando as pessoas têm pais, famílias, ambientes, né? Que ficam induzindo a pessoa ao medo, a esses recortezinhos da realidade, lembra disso, gente. Toda obsessão é um recorte da realidade. Mesmo que seja a obsessão por, né, o toque por limpeza, né, uma obsessão por lavar as mãos, né, uma compulsão seria isso, né, mas aquele pensamento que tudo tem que estar em ordem, sei lá o quê, é o recortezinho da realidade que a gente faz. A gente não tá olhando para a realidade com uma plenitude, com um olhar amplo, digno, humano, não, tá olhando para a realidade feito uma galinha que tá ciscando só naquele lugarzinho, entendeu? A obsessão é isso, a pessoa obsessiva é isso. Tá olhando pra realidade como se fosse uma galinha, entende? Um avestruz com a cabeça enterrada no chão, pô. À medida que tu tira tua cabeça daquele recortezinho e tu olha pra plenitude, aviões não caem, porra. Cai um avião não sei quanto tempo. Elevadores não param com essa... Aranhas não matam com essa frequência, entende? Então é como se a gente tivesse que... né? Ou então nem todo mundo vai me trair, nem todo mundo é ruim.
A gente tem que ter esse olhar mais amplo para curar a obsessão, esse pensamento intrusivo. Também queria saber se pode ser gênero. Não. Essa coisa da obsessão, né? Mesmo assim, por exemplo, tua mãe, teu pai foi diagnosticado com toque, tá? Então pode ter um traço ali, né, por algum condicionamento e tal. Mas, no geral, nós temos que partir do princípio, tá? Que isso daí não é né, uma patologia. Quando que tu deve examinar? Quando passa, né, mais de 6 meses disfuncional. Tati, então eu não consigo dormir direito, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo me alimentar direito, eu não consigo me relacionar direito, porque tem essa porcaria deste pensamento que não sai da minha cabeça. Criatura, vai até um psiquiatra, procura fazer terapia para conseguir, tá, superar isso daí. Então, por mais que às vezes aconteça, gente, quais são as coisas que geram obsessão, tá? Paixão paixão é um tipo de obsessão. Então, naturalmente, tu vai ficar um pouco obsessivo quando tu te apaixona. Te apaixona pela pessoa, ela não sai da tua cabeça, ponto. Isso é um tipo de obsessão. Mas tem prazo, gente. Não vai procurar um psiquiatra porque tá apaixonado, não é assim? Tem prazo, daqui a 3 meses, 6 meses, né? Hoje em dia as paixões duram muito pouco. Então, isso daí, daqui a pouco, o teu cérebro vai se organizar. Outras coisas que, né, geram obsessão. O próprio término. Então tá, agora eu não tô mais apaixonada, passei o meu relacionamento, mas aí terminou. Vai gerar uma obsessão. Meu Deus, por que isso aconteceu? Como é que foi acontecer isso? Porque não sei o que, blá, 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 blá. Vai gerar um tipo de obsessão. Quando que a gente precisa de ajuda? Quando a gente se torna disfuncional por muito tempo, tá? Muito tempo, entre aspas. 6 meses é um absurdo, tá? Isso aí, bem antes, tu já pode começar a procurar ajuda, caso tu não consiga funcionar direitinho. Outras coisas, traição. Traição gera obsessão, gente. Nós precisamos administrar os nossos pensamentos. Qualquer tipo de perda de emprego, perda de animalzinho, perda de gente, perda, gente. Quando a gente perde, faliu, por exemplo, né? Perder dinheiro, vai gerar uma obsessão, tá? Todo tipo de trauma. Então, nós temos que ter como superar isso, tá? Não vou conseguir responder as perguntas de vocês, gente. Eu quero dar aqui pelo menos 3 passos, tá? Pra gente conseguir superar as nossas obsessões. Em primeiro lugar, ter consciência da própria obsessão através dos sintomas. Gente, presta atenção nisso daqui. Não é normal tu tá disfuncional. Tu não conseguir dormir, tu não conseguir te alimentar bem, tu não conseguir te relacionar, tu não conseguir subir num elevador, não é normal tu não conseguir andar de avião, não é normal. Não normalize a tua obsessão. Isso é um pensamento, né, intrusivo, recorrente, que te torna disfuncional. Então, como que eu vou saber se eu sou uma pessoa obsessiva ou não? Através dos sintomas. Se tu não está funcionando por conta de um pensamento, procure, né, fazer terapia, procure ajuda. Procure pelo menos estudar sobre isso, ver esta livezinha aqui que já vai te abrir um pouquinho da tua consciência. Então, não é normal tu começar a chorar porque tu tá pensando em alguma coisa, criatura. Sabe? Claro que, tô num processo de luto. É óbvio que o choro é normal, gente. Vocês têm que ter um pouquinho de feeling. Tem que ter um pouquinho de feeling. Olha, é claro que tu vai chorar durante um tempo. Agora, já passaram-se, sei lá, né? 6 meses, 1 ano, e me dói a mesma maneira. Bom, então isso é uma obsessão. Tu tá pegando aquele recortezinho da realidade, trazendo pra ti e colocando a tua cabeça dentro de um buraco. Tá na hora de tu tirar a tua cabeça de dentro do buraco e ver a vida de forma mais ampla. Sair dessa obsessão. Seja, né, um término, uma perda, uma falência, seja o que for. Então, primeiro nós temos que ter consciência através dos sintomas, tá? Como que eu vou saber? Disfunção, tá? Tá chorando, tá com sentimento de impotência, não tá conseguindo dormir, não tá conseguindo se alimentar, não tá conseguindo se relacionar, não tá conseguindo focar, não tá conseguindo ler, não tá conseguindo fazer nada, gente. Tá, pera, calma. Por conta de um pensamento, tá na hora de tu examinar isso daí e combater isso daí. Então, tu vai ter consciência através dos sintomas. Não normalize os sintomas. Não normalize, não banalize os sintomas. 2. Rompimento abrupto. Gente, apareceu esse pensamento que te torna disfuncional, que tu já identificou, que ele sempre aparece, né? Aquele recortezinho da realidade que me deixa disfuncional. Rompa abruptamente com uma ação. Ou seja, te coloca em movimento, vai fazer coisa na vida. Tati, mas mesmo quando eu me coloco em movimento, eu não consigo tirar aquele pensamento, né, da minha cabeça. Então, tu coloca um outro pensamento. Combata pensamento com pensamento. Pensamento ruim com pensamento bom. Quais são os pensamentos bons que eu recomendo, tá? A oração. Pai Nosso tá sempre disponível para todo mundo, né? Então, ou seja, vai lavar uma louça, vai dar uma caminhada, não tô conseguindo, mesmo assim tô pensando, Pai Nosso que estás nos céus. Aí o pensamento vai entrar de novo e tu vai de novo. Pai Nosso que estás no céu. Ou então, Tati, não tenho religião. Bota uma música boa, tá? Pega uma poesia, pega alguma coisa que seja um pensamento bom e coloca,
né, dentro da tua mente, como se aquilo fosse empurrando aquele pensamento obsessivo pra fora, tá? Terceiro, minha gente, se redirecionar quantas vezes for preciso até superar. Então não dá pra tu simplesmente botar um Pai Nosso ou dar uma caminhadinha, ai, não consegui, né, fazer o quê agora, né, vamos conviver com isso. Não, criatura! Não conviva com sintomas, pelo amor de Deus. Faça isso quantas vezes for preciso. Recomece o Pai Nosso 1 milhão de vezes, porque o pensamento obsessivo, ele é tão, né, infernizante, que aí tu tá lá, pensando na porcaria do trauma, né? Aí tu bota, Pai Nosso que estás no céu, mas aquele filho da puta que me traiu. É assim! Aí tu vai de novo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, poxa, mas acho que eu nunca mais vou ser feliz. Aí, gente, tu não pode desistir nunca, tá? Tu vai colocar pensamentos bons, enquanto aquele pensamento estiver ali, tu vai colocando pensamento bom. E entra em movimento, lembra disso, ação e oração, tá? Não deu certo, ação e oração, tá? Te coloca um sorriso no rosto. Gente, sorriso no rosto mecânico, pode ser até de madrugada, tu sozinho na cama, tá? Sorriso no rosto libera dopamina do teu cérebro, criatura. Então, se essa guerra é neural, o sorriso vai te ajudar, porque vai liberar uma porção de hormônio de bem-estar que tu tá precisando. Gente, eu não tenho mais tempo, 10h30 é o meu limite, tá? Amanhã estarei ao vivo às 10 e pouquinho, se Deus quiser. Espero ter ajudado vocês a combater um pouquinho as obsessões. Amanhã talvez a gente siga esse assunto. Beijo, beijo, beijo. Tchau.